per signo cruci, de limites nostris, libera-nos Deus nostro. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Maria, meus queridos alunos e famílias aqui do Educandário dos Santos. Eu sou o professor Anderson Ramos, reitor aqui do Educandário dos Santos. E nessa semana especial, em que comemoramos os 526 anos do descobrimento do Brasil, semana essa que tem muitas datas históricas, e entre elas, uma data que quase se passa despercebida, que é a data da primeira missa celebrada no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Vocês estão vendo aqui do meu lado, aqui o quadro, certo? O quadro da primeira missa no Brasil. E eu gostaria um pouquinho, certo, de falar, não do quadro. Do quadro já falamos muito, inclusive teremos uma aula daqui a pouco postada também aqui no canal, sobre o quadro da primeira missa do Brasil. Mas eu gostaria de falar da vocação que começou aqui, com este quadro, nessa pintura que é uma pintura histórica, mas que começou nesse momento registrado pelo quadro, relembrado pelo quadro, que é o momento em que o Brasil se mostra a sua vocação, a vocação de ser um país cristão, de ser um país católico apostólico romano. O padre aqui nessa primeira missa, Frei Henrique de Coimbra, que era o capelão da Esquadra de Cabral, celebra essa importante missa, o batismo de nossa terra, mostrando que nossa terra seria a terra de Santa Cruz e depois nosso querido Brasil. Mas esta contribuição que nós podemos ver tão bela, representada em obras belíssimas, em todas as esculturas, peças teatrais que já existiram, inclusive até uma sinfonia de Anchieta, belíssima também. Nós temos todas elas um DNA, uma molécula presente em todas elas, que unem todas elas, que é o amor a essa terra, a terra de Santa Cruz, o amor que une esse povo brasileiro. Nossa Alteza Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança muitas vezes repete essa frase, esse pensamento: o Brasil é uma terra boa, tem um povo bom, um clima bom e um ar bom. Tudo no Brasil é bom e o povo é bom, certo? E o povo é bom. Então o Brasil é um país realmente escolhido por Deus, um país abençoado por Deus. E nessa missa a gente percebe isso, a beleza de nossa fauna, a beleza da fauna brasileira, a beleza de todos os animais, sendo eles animais que possam ser animais selvagens ou animais domésticos, a beleza da nossa vasta fauna de insetos, de nossa vasta fauna de animais mamíferos, ovíparos, enfim, de todas as espécies, a beleza de nossa flora, as nossas plantas, matas, flores, enfim, uma infinidade de cores, de aromas que o nosso país tem. A bênção de Deus em cima do nosso país não foi só nisso também não. Uma terra fértil, aonde temos sol todos os dias do ano, aonde temos a qualidade das plantações para dar alimento ao povo, aonde temos um povo que, mesmo sendo sublimado por governantes e governos, por uma crise política que não queremos entrar aqui nessa ceneuma,
mas que mesmo assim ainda permanece lutando para pôr na mesa deles e na nossa mesa, que não trabalhamos no campo, o pão de cada dia que mata a fome do povo. Veja que país abençoado por Deus. Um país em que o que você planta, nasce. Um país que tem as mais belas fontes de água cristalina, a fonte do rio Tietê em Salesópolis, a beleza dos rios Paraná, dos rios infinitos que tem não só na zona sudeste, como na zona sudoeste, no sul, no norte, no nordeste, enfim. Toda essa beleza, os peixes, a fauna de peixes que temos no nosso litoral e nos nossos rios e lagos, como o Brasil é abençoado por Deus. Então é inadmissível que um país que tenha todo esse toque divino colocado dentro dele, tenha pessoas que não acreditam no Criador, mas existem. Também nós podemos ver a beleza, a presença do Deus verdadeiro aqui dentro, quando nós vemos as crianças aprendendo coisas certas, coisas justas, aprendendo aquilo que elas devem aprender, respeitando a autoridade de seus pais, respeitando a autoridade de seus professores e mestres, respeitando o que é para respeitar, abolindo, deixando de lado aquilo que vai fazer mal para ela, sendo uma pessoa boa para outra pessoa, não por obrigação, mas por amor ao seu próximo, pela caridade ao seu próximo. Então isso é um país abençoado por Deus. E quando nós voltamos a olhar o quadro novamente e vemos aquela singela cruz de madeira, naquele altar improvisado, vamos dizer assim, e Dom Henrique e o Frei Henrique de Coimbra levantando a sagrada hóstia, o sagrado corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na nova terra, sagrando essa terra ao nosso bom Jesus, a nosso Cristo, nós percebemos o seguinte, que ali começa a missão do nosso país católico apostólico romano. Não a missão de tentar fazer quem é a melhor igreja ou quem é isso, não. A missão de trazer o reino de Cristo para as terras além-mar, para as terras do Brasil. E é por isso que o Educandário dos Santos gosta muito de trabalhar, né? Eu incentivo os meus professores, os meus colegas de trabalho aqui, sempre a trabalhar o que o Brasil tem de melhor. E o que o Brasil tem de melhor não são as suas matas, não são suas matas, tampouco o restante de sua flora, os seus animais, os seus rebanhos, nada disso é o melhor do Brasil. O melhor do Brasil são os brasileiros. Aquele brasileiro que acorda às 4 da manhã para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Aquele brasileiro que levanta cedo, trabalha, põe o seu esforço, dá a sua vida para o seu próximo, a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, os seus filhos, enfim. Aquele ser humano que vive para fazer com que esse Brasil seja grande. Este é o Brasil verdadeiro, o Brasil que está dentro de cada brasileiro. Então, meus queridos alunos, toda vez que vocês ouvirem falar do nosso país, verem a nossa bandeira verde e amarela, lembramos disso. O melhor do Brasil são os brasileiros, os verdadeiros brasileiros. O seu papai, a sua mamãe, que trabalham duro para dar uma boa vida para você,
uma vida para você, estudar, para você aprender e quando for a sua vez, fazer o mesmo para os seus filhos, dar o acalanto e o alento a seus pais na velhice. Então, meus queridos alunos, o melhor do Brasil são esses brasileiros. O melhor do Brasil são vocês, verdadeiros brasileiros. Sei que tem muitos dos nossos patriotas que já desistiram, que já se entregaram a uma vida não boa, e sim a uma vida fácil. Mas existem muitos brasileiros ainda. E vamos elevar esses brasileiros para que eles sejam os verdadeiros exemplos para as nossas famílias, para os nossos professores, os bons professores. Aí eu quero mandar um abraço para todos os meus professores aqui do Educandário dos Santos, o professor Juan, a sua esposa, a professora Luciana, a irmã da professora Luciana, a professora Adriana, o professor Julian, o professor Carlos, de História e de Minas, a minha querida e amada professora Ivani, e também o seu filho, o professor Renato. Um forte abraço para esses meus amigos, meus colegas aqui de trabalho, e também para todas as famílias a qual eu tenho o prazer de atender. Então, meus queridos alunos, essa é a mensagem para vocês para que eu queria dizer para vocês, para que vocês entendam por que o Brasil é a terra de Santa Cruz. Ele é a terra de Santa Cruz porque foi, desde o começo, entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo nele a bênção de Deus. E existem pessoas, infelizmente, que não querem a bênção de Deus. Existem, mas podemos rezar por elas, podemos e devemos rezar por elas, para que elas também aceitem e se tornem verdadeiros brasileiros e brasileiras, o orgulho da nossa nação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, salve Maria, viva Cristo Rei, e o Brasil é terra de Santa Cruz.